Boa noite a todos vocês, a graça e a paz esteja com vocês, com todos aqueles que vão estar nos ouvindo e assistindo. É muito bom poder estar reunido nesse domingo, um domingo especial para nós. Para quem está um pouquinho de tempo ou há bastante tempo na Calvary, sabe da importância que é para nós estudarmos através das Escrituras, de olhar para cada parte de que foi escrita, soprada por Deus, inspirada, e que tem algo proveitoso e útil para a nossa vida nos dias de hoje, até mesmo em 2024. E então nós estamos começando essa nova série, o Deus Servo, só para dar um pouquinho de pano de fundo acerca de como vai parecer essa série para nós. Nós dividimos, então, todo o livro, todo o Evangelho de Marcos em 3 temporadas. Então, alguma pessoa perguntou, mas vai ser diretão? Assim, não vai ser diretão, tá? A gente vai ter algumas pausas, a gente vai ter outros estudos, e isso vai nos ajudar a dar tempo de olhar com atenção e não correr como talvez uns anos atrás eu fiz o Evangelho de Marcos e acabou correndo algumas coisas. Então nós dividimos um pouco mais de pausa e poder ir devagar, sem correr. Então, como a maior parte dos domingos agora acerca do Evangelho de Marcos vai ser eu que vou ensinar, então assim, não tem um problema acerca do tempo e nem da questão do quanto. Porque se nós entendermos que é hora de parar, domingo que vem a gente continua da onde a gente parou. Então, não é um problema. Mas vai ser muito legal. Para alguns de vocês vai ser talvez a primeira vez que você vai estudar na igreja um evangelho inteiro, cada capítulo, cada versículo. E é muito legal. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindos. É muito legal. Eu sempre falo isso e é de verdade, de coração, pessoal. É um prazer para nós, da Calvary de Curitiba, termos quase que semanalmente pessoas nos visitando. E você que está nos visitando, a maioria do pessoal que está aqui um dia nos visitou, tá? Então pode ser que essa sua visita se estenda um pouco mais e fique um pouco mais de tempo. É assim que é e é assim que funciona muitas vezes, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos entrar no que interessa nessa noite. Antes de entrar no texto, eu gostaria de indicar alguns livros que eu usei para me preparar para essa série. A Cruz do Rei, do Tim Keller, é um clássico acerca do Evangelho de Marcos. É um livro, para mim, se tornou um livro muito especial. E eu sei que pode parecer ofensivo, mas eu não gostava de C.S. Lewis, tá? E foi através do Tim Keller que eu comecei a gostar de C.S. Lewis e poder ver na perspectiva de alguém diferente, que eu gostava muito como Keller, gosto muito, e poder ser apresentado a coisas que eram muito além das Crônicas de Nárnia. E isso é importante falar. Gosto das Crônicas de Nárnia, tá? Embora seja infantil. Mas tem muitas coisas muito mais legais, além do guarda-roupa e da feiticeira. Tá? Tem esse livro aqui, O Evangelho do Rei Jesus, do Scott McKnight. Esse livro é um dos livros mais desafiadores acerca do Evangelho. E para mim, era um livro que assim, enquanto eu me preparava e revendo as minhas anotações, eu olhava para ele e falava assim, cara, tem muita coisa para ser feito e muita lição de casa para rever e olhar para o Evangelho. Esse aqui é o nosso queridinho da Converge. Esse livro aqui, se você é da Calvary Curitiba, lembra da recomendação pastoral? Nós fortemente recomendamos você a ler. A diferença desses 2 livros é que esse livro aqui é de graça, nós temos lá embaixo, tá? O único requisito que é necessário para você pegar esse livro é que você leia, tá bom? Então, se você for ler esse livro, você pode ir lá embaixo e pegar. Nós vamos cobrir todo o conteúdo desse livro nesses próximos meses e maior parte do que a gente vai estar ensinando na Calvary Curitiba nesse próximo ano tem tudo a ver com esse livro, a forma que nós
temos olhado de forma bíblica acerca do discipulado de Jesus, de como é diferente de muitas coisas que nós chamamos de discipulado nos dias de hoje. Beleza, pessoal? Marcos capítulo 1, versículo 1. Esse vai ser o versículo que nós vamos ficar hoje, tá? A Pri leu um pouquinho a mais para ela ir se habituando a vir na frente a ler. Eu não ia fazer ela vir na frente passar nervoso para ler um versículo, né? Então deixa ela um pouquinho mais, tá? Marcos capítulo 1, versículo 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Gente, imaginem comigo, uma das coisas que eu estava pensando durante esse tempo de preparo. Como seria para mim e para você, depois de um tempo, nós percebêssemos que nós fundamentamos a nossa vida em algo errado ou torto. Quando eu me refiro a torto, é que não é bem assim do jeito que a gente achou que era. E a gente derramou a nossa vida, a gente entregou a nossa família, a gente dedicou os nossos filhos. Como seria para a gente? Gostaria que a gente pensasse por um instante. De falar assim, caramba, cara, investi toda a minha vida nesse negócio, cara, e o negócio é meio furado. Não seria uma coisa trágica para a gente? Não seria algo horrível, algo que nós ficaríamos não somente muito tristes, mas isso mexeria demais com as nossas emoções, com as nossas relações, com tudo que nós temos e somos? Pois é, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é diferente de muitos dos evangelhos que a gente tem ouvido nos dias de hoje. E é louco pensar que alguns de nós, talvez, que viemos de outros lugares, ou talvez não viemos de lugar nenhum em relação de igreja, talvez nós fundamentamos as nossas vidas em algo que era um evangelho, mas talvez não o de Jesus Cristo. E a gente pode se perguntar como isso é possível. É possível quando nós pensamos na perspectiva bíblica de uma narrativa que tem começo e que tem fim. Quando nós não só pegamos um pedaço do que é as Escrituras e não fundamentamos coisas que talvez você pode perceber em alguns lugares existem ênfases que elas não são antibíblicas. Elas só são além e acima do que deveriam ser. Então o começo ele é ok. Mas quando você vai ver, há um exagero na espiritualidade, há um exagero na forma do serviço, há um exagero na forma que a liderança lida com os seus liderados, com o abuso de poder e autoridade em nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos rever isso, nós precisamos avaliar que tipo de evangelho é o de Jesus Cristo e que tipo de evangelho são esses outros. Eu estava hoje, por incrível que pareça, não sei porquê, mas o algoritmo do Instagram começou a jogar algumas coisas acerca de um tal do Dom Gospel. Já ouviram falar do Dom Gospel? É tipo um ídolos, só que como é gospel não vai chamar de ídolos. Aí chama de Dom Gospel. Ah, Dom. Ah, não tinha pegado a coisa do dom, um Dom Gospel. Você tem um dom, o dom é gospel. Aí você não usa para o ídolo. Deve ser alguma coisa assim. Não tinha pensado nessa questão. Pá. Mas o ponto era, tem essa menina com um nome diferente e ela canta uma música do Evangelho do Fariseu. E, gente, essa música, eu não sei quem é essa garota, não sei da vida dela. O que eu sei é que parece que é uma coisa profética para o Brasil. Que ela fala do interesse a si próprio, de se beneficiar a si mesmo, de pensar acerca de si mesmo, enquanto nós olhamos para a situação de outros lugares e o nosso coração não está nem aí.
Eu estava pensando, cara, olha o nome da música que a mina coloca, o Evangelho do Fariseu. E não sei, ela foi para semifinal, coisa do tipo. Cara, a galera que estava na frente lá não é juiz porque é gospel, então eles são outra coisa. E aí um cara chorou, e aí o cara já trabalhou, o cara trabalha na África, numa coisa assim, cara, bizarra, acerca do cuidado das crianças. E eu estou aqui pensando nesse evangelho, tipo assim, cara, tem outros tipos de evangelho, e a gente precisa cuidar para que a gente possa compreender a profundidade do que é essa questão de vivermos a vida que Deus deseja para nós. Eu já falei isso e eu volto a dizer que essa questão do Evangelho de Jesus Cristo, ela é tão crucial. O Sproul costumava dizer que quando nós erramos na nossa leitura e entendimento do Evangelho, nós temos a tendência de errar em todas as outras áreas da nossa vida. Porque nós então vamos ser alimentados por algo que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Alguns exemplos, quando eu acho que eu posso fazer algo para merecer algo do Senhor. Esse é o evangelho que não é o evangelho da graça. O evangelho da graça é que Cristo pagou por mim e por você algo, um preço que jamais, nem eu, nem você, seríamos capazes de pagar. Quando nós usamos do evangelho, ouvimos de um evangelho que ele só pensa em si mesmo, e não consegue pensar na comunidade, não consegue pensar no mundo caído e quebrado, não é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho do eu. Eu, meu, eu mesmo. E então nós precisamos cuidar. Então, eu estou pensando nisso. Este Evangelho de Marcos ele é muito peculiar em sua narrativa. Da forma que é corrida, da forma que ela não é detalhada como os outros evangelhos, mas ele dá uma atenção total aos feitos de Jesus. Ele não tem essa coisa detalhista das coisas que Jesus falou e das coisas que Jesus pregou, e cada ponto e cada vírgula. Não, são os feitos de Jesus, que não são poucos. Quando nós olhamos para os Salmos, nós vemos os versículos bem interessantes, falar, grandes são os feitos do Senhor, os feitos do Senhor são insondáveis, eles me faltam palavras para expressar o quanto são os feitos da maravilha, da glória de Deus. Então, quando nós pensamos nesse evangelho na perspectiva de Marcos, eu gostaria de chamar a nossa atenção para uma perspectiva artística. Que a gente pensasse na perspectiva de olhar para esse evangelho através de uma lente, de uma câmera. Onde um fotógrafo, então, ele anda com Jesus nessa turnê de 3 anos e pouco. E ele começa, então, a clicar todos os eventos que isso acontece. E eu já falei isso uma vez, não sei você, mas se você conhece um pouco de câmera fotográfica, e quem tira foto sabe que há uma coisa incrível quando você ouve o barulho do clique. Algumas câmeras são bem rápidas e você pode tirar centenas de fotos em poucos segundos. Algumas têm um pouco mais de lentidão e é bem devagarinho. Clique, clique. E a outra é tipo uma metralhadora. Eu conto uma história que, como fotógrafo amador, eu fui com uns amigos meus no Guarujá. Para quem não sabe, eu sou de São Vicente, 013, se você não percebeu. Há muitas partes do meu vocabulário que não existe mais, para a glória de Deus. De vez em quando eles vêm. Quanto mais quando se juntam com o povo de São Vicente. Então nós temos que cuidar um pouco mais. Mas é coisa boa. E aí eu me juntei com 3 amigos meus que são uns bons surfistas. E eu estava com a minha câmera, com a lente bem longa e tal, cara. Eu falei assim, cara, hoje vai ser o dia massa. E aí, cara, eu preparei o tripé, cara, coloquei lá o peso para o vento não balançar e tal. E eu esqueci de um fator.
foi de estudar um pouquinho antes de querer fazer o lance de uma foto que eu nunca tinha feito antes. E aí, cara, os caras fizeram tudo que você imaginar, de manobras super legais, tal, de ter tubo e coisa do tipo. E aí eu percebi que a coisa não estava bem como deveria ser. Mas eu falei, cara, não tem outra coisa, o que tem é isso aí. Os caras saem da água depois de algumas horas, empolgados para poder sentar e ver as fotos. E não tinha quase nenhuma foto que saiu ok. E eu não sabia que eu tinha que programar a câmera para tirar várias fotos em poucos segundos. Então, quando o cara entrava na onda, eu tinha que segurar o clique e segurar e ir embora para pegar pelo menos algumas partes da manobra. E esses caras me zoam até hoje. Eles falam que nunca mais pegaram ondas daquele jeito que eles pegaram naquele dia. Mas o ponto que eu quero trazer é que a gente não perca os cliques de Marcos. Que a gente não deixe passar batido coisas que são de extrema importância. Que a gente possa olhar para isso como algo incrível da parte de Deus falando conosco. Nós vamos ver, como uma forma geral, o entendimento acerca do Evangelho de Jesus. Nós vamos falar muito até cansarmos desse Evangelho. Porque o dia que nós cansarmos, talvez nós estaremos num lugar ok acerca do nosso entendimento. Eu fiquei com o desejo de termos um vídeo entrevistando as pessoas, falando assim, cara, o que é Evangelho para você? E ficar curioso de ouvir como seria a resposta da maioria de nós. Amigos pastores, alguns famosos falam que até os pastores têm reprovado nessa pergunta, diante de tantas coisas que nós temos ouvido e lido. Então, o ponto número 1 que nós vamos olhar, no geral, é acerca desse Evangelho de Jesus, que não é somente as boas novas da salvação. E isso é uma coisa que vai desafiar o meu pensamento e o seu pensamento se você está na igreja há um tempo ou no cristianismo há muito tempo. Que nós falamos das boas novas da salvação e ela parece ser a coisa única. E nós vamos ver que não é. Ela é sim a porta de entrada, mas ela é também a questão que nos leva ao caminho de santificação, de pureza, de vivermos para a glória de Deus até o fim. Outra coisa que nós vamos ver é a nossa compreensão correta e equilibrada acerca da cristologia, acerca do estudo de quem Cristo é. Porque nós precisamos conhecer o Cristo original para que a gente possa saber quem são os falsos. O Henrique Cristo é muito fácil de saber que ele é um falso. Embora tem gente que acha que ele não é, mas assim, essa daí é a... Tem que cuidar do termo para não usar, para não ir para o coração da galera. Mas assim, é uma minoria das minorias. Assim, no geral, se você tem juízo, assim, cara, vocês entenderam, né? Então a gente quer o Cristo de verdade. A gente quer o Jesus de verdade, tá? E o terceiro, a gente vai ver essa perspectiva da compreensão do que é o discipulado. O discipulado de Jesus, o verdadeiro discipulado. E isso, mais uma vez, vai nos desafiar, gente. Porque nós estamos acostumados a ouvir vários tipos de coisas que chamamos de discipulado. Então, quando as pessoas vêm nos cobrar, então, eu queria fazer um discipulado. O que é um discipulado? Aí ouve, aí você fala assim, mas isso não é um discipulado. Ah, então o que é o discipulado? Então a gente vai ter todo esse tempo para a gente poder olhar para isso de forma bíblica. E o quarto e último é que nós vamos olhar para a diferença que é o rei servo, o Deus servo. Diferente de todos os outros. Diferente de todas as outras religiões, diferente de todos os outros gurus, esse Deus, ele é visto e conhecido por uma bacia e por uma toalha. Essa é a diferença dele. Todos os outros deuses
As pessoas estão lutando e fazendo grande esforço para poder ir, de alguma forma, encontro a eles e poder ter esse lugar de paz. Jesus é o contrário. Jesus vem, ele anda na terra e ele vive com o ser humano como eu e você. E então, ele é o único capaz de ser aquele que se compadece porque sabe do que é sofrer. Ele sabe, através do evangelho nós conseguimos ver ele dormindo, ele cansado, ele fazendo um churrasquinho de peixe. Ele comia carne nos outros lugares, mas nessa aí ele comeu peixe que estava com os pescadores, para não ofender o pessoal, né? Mas é... Então é isso, gente. Olha que interessante. O N.T. Wright, ele escreve no livro Como Deus se Tornou Rei. Ele começa o seu livro falando uma coisa bem interessante. Ele já começa criticando, ele já começa instigado desse pensamento provocativo acerca da forma de que a igreja, no geral, olha para esse evangelho. Alguns chamam de uma alfinetada inglesa. Ele fala assim, que quando nós olhamos para o evangelho como uma coisa básica, e depois era como assim, nós olhamos para o evangelho como uma coisa básica. Então, assim, você é novo na fé, coisa assim. Você lê o livro de João, que é tipo assim, um arroz com feijão, um negocinho assim. E aí depois você vai para algo mais carnudo, aí você vai para as cartas paulinas, que tem, cara, o teor teológico e fora do normal, como Romanos e outras. E ele fala que isso é problemático. Ele fala que isso é problemático por dois aspectos. Primeiro, porque não é uma coisa simplista e básica. É uma coisa extremamente complexa. Se não fosse, nós não precisaríamos gastar tanto tempo das nossas vidas no domingo tentando ressignificar e reolhar para coisas que é tão simples e tão fácil de entender, né? Então, ele fala dessa questão de que o evangelho ele é de extrema importância do começo, no meio e no fim. Então, é verdade que o Evangelho de João, de alguma forma, ele nos ajuda a entender coisas de forma muito mais aparentemente light. Isso é verdade. Então, não é um erro em si, mas nós não podemos ficar nessa questão de que o Evangelho é uma coisa que nós pregamos uma vez lá não sei na onde, em algum lugar, e está tudo certo. É porque esse Evangelho é o que permeia tudo que nós fazemos. Se nós, então, acertarmos a nossa compreensão do Evangelho, nós vamos entender o que é esperado de alguém que acredita nesse Evangelho, no discípulo. Nós estamos com uma nova agora, 2.0, sei lá, declaração de missão, que agora eu espero que a gente pare com isso e feche por um bom tempo. A nossa declaração de missão, agora da Calvary Curitiba, é que a Calvary Curitiba existe para conectar os desconectados a uma vida centrada em Cristo. E aí, olha que interessante como o Evangelho permeia tudo que nós fazemos. Quando nós pensamos numa vida centrada no Evangelho, centrada em Cristo, a gente está pensando no Evangelho. A gente está pensando na vida de o que quer dizer um discípulo, é aquele que tem uma vida diária com Deus, acerca das Escrituras, acerca da oração, acerca da compreensão da comunidade, do conectar uns com os outros, de estar conectado com Cristo, que está servindo a comunidade de forma local como aquele que está conectado com a missão. Mais uma vez, se a gente entende esse centrado em Cristo, centrado no Evangelho, de forma errada, nós não vamos conseguir viver a totalidade daquilo que está sendo proposto. Porque nós vamos estar desconfigurados. Então nós vamos acertar em algumas coisas e vamos falhar em outras. Mas vamos lá. Algumas coisas do pano de fundo de Marcos, né? Ele começa, então, de forma bem peculiar, né? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, de forma muito incrível.
tantas coisas para a gente poder olhar para isso, né? A gente vê que há essa diferença entre os outros evangelhos, embora eles estejam totalmente interligados, e é chamado, né, sinópticos, por causa disso, eles têm harmonias, eles têm diferenças entre um e outro, mas não há erro. Quando você olha para uma passagem, talvez você assim, está faltando tal coisa. Não, não está faltando. É dessa forma que há beleza e harmonia na inspiração divina. A gente vai ver que a história de Marcos, ele é um cara interessante. Ele é um cara interessante e talvez ele pode ser alguém que vai nos inspirar quando nós olharmos para a nossa vida e entendermos algumas coisas. Ele foi aquele a quem estava com seu primo, Barnabé, e aí então a Bíblia não fala exatamente o que aconteceu, né? Mas no livro de Atos, lá fala que ele deixou o apóstolo Paulo na mão. E aí, então, eles escolheram partir por caminhos diferentes. Barnabé era conhecido por ser, né, o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Quem conhece a música. Ele era conhecido como aquele que trazia consolação, consolador, o encorajador. E não dava para esperar nada diferente dele. Se ele fosse para escolher um cara, punk, que nem o apóstolo Paulo e o primo que tá ofendido ali, tá machucadinho, ele vai encorajar. E o que aparentemente poderia ser uma divisão, né? Dá para entender, não dá para ver o que é, mas dá para entender que a coisa ficou quente, né? Mas é impressionante como Deus não perde a mão. O que poderia ser um grande conflito e divisão na igreja do Senhor se tornou uma potência. E o reino de Deus foi expandido por mais lugares do que antes. Porque eles se dividiram, cada um foi para um lado diferente. Isso é algo precioso. E aí, então, acontece um bom tempo depois, Paulo, então, já está no final da carreira. Há quem diga, talvez, 20 anos depois. Paulo está lá falando, né, para trazer alguns colegas de trabalho e tal, e de algum encorajamento, ele fala para trazer Marcos. Pede para trazer Marcos. Para que ele possa me encorajar, ele é útil. Ele era inútil antes, mas ele é útil agora. Eu falo que eu coloquei a gente colocou o nome do nosso filho como um lembrete disso. Sempre quando nós olhamos para o nosso filho, a gente lembra da graça do Senhor. Não que ele era inútil e agora ele é útil, mas para nós, olha para mim, tá? Ele é muito útil, ele é muito amado, ele é muito querido. Mas era um lembrete para nós, era um lembrete da fidelidade de Deus para conosco, é um lembrete que o Senhor pode fazer qualquer coisa, glorificá-lo, consertar qualquer coisa, melhorar qualquer coisa. Uma das coisas que me chama a atenção acerca do ministério de João Marcos, que foi restaurado, é que há quem diga, e a história e alguns relatos nos deixa claro isso, de que o evangelho de acordo, né, não é o evangelho do Marcos, é o evangelho de acordo com o que Marcos está escrevendo, de Jesus Cristo, que poderia ser o evangelho de Pedro, que foi Pedro quem caminhou com João Marcos naquele tempo. E Pedro então narra essa narrativa para que Marcos pudesse escrever. E aí a gente acredita também que ele foi o primeiro evangelho, né, a ser escrito, então depois foi usado como base para que os outros pudessem também então se aproveitar disso, então, assim dizendo. Eu queria dar uma pausa acerca disso, pensando na questão do discipulado. Pedro, ele fazia parte dessa galera que caminhava com Jesus. Em Atos capítulo 12, a gente não vai ler, é só por questão de referência, no versículo 12, fala que os discípulos se reuniam numa casa de uma mulher,
que aparentemente é mãe de Marcos. Então, ela é uma mulher que tem uma casa grande, aparentemente tem boas condições, então Marcos, consequentemente, desfrutava de coisas boas, né, acerca dessa casa e das coisas dos parentes, né? Mas Pedro tinha uma amizade com Marcos. Então Pedro, ele assume essa posição pastoral acerca do cuidado de alguém que havia falhado. Eu não sei você, gente, mas eu já falhei miseravelmente. Falhei de tal forma que tem coisas que ainda hoje me colocam num lugar de extrema vulnerabilidade diante de alguns assuntos. Então, eu já falhei na plantação de uma igreja. E eu sei o que é você carregar aquilo e falar assim, cara, eu não presto para fazer isso, cara. Cara, eu falhei miseravelmente. Talvez Deus nunca mais vai me usar. E tantas outras coisas na vida. E ter alguém que possa afirmar algo diferente na sua vida é de extrema importância. E Pedro era um cara experimentado no erro. Ele era experimentado na falha. Ele foi o único discípulo do Novo Testamento que Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Imagina você nessa categoria, gente. Eu falo, mano, ter falhado na plantação acho que é mais de boa. Tipo assim, deve ser mais de boa. Não queria isso aí no meu currículo. Outra coisa, cara, Pedro, você vai me negar. Não, eu vou até o fim contigo, cara. Pô, Pedrão, você vai me negar, cara. Cara, antes, escuta o que eu tô falando, tem um barulhinho, antes desse barulhinho vai dar ruim. Então Pedro está na categoria que Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Pedro está na categoria do 3 vezes o cantor. Cara, Pedro está na categoria do não conheço esse cara. E muitas outras coisas. Então existe algo precioso no discipulado, na afirmação e no caminhar com pessoas nesse lugar. Imagine a humildade de Pedro, gente. De falar assim, poxa, Marcos, eu sei como é que é, cara. Cara, isso aí é tenso, cara. É tenso, mas Jesus é bom, eu conheço Ele muito bem, cara. Ele perdoa, Ele dá nova chance, cara. Ele é muito bom. Imaginem aquele tempo de caminhada junto. Eu tenho um amigo meu, um dos meus melhores amigos. E ele não é um cara experimentado no pecado, ou na falha, ou no erro. Obrigado, mano. Valeu, Gadinho. Ora, aí sim, hein? É café, pessoal. Tá. Esse meu amigo, eu já contei a história dele aqui. Ele é experimentado na dor. Ele é um cara dos seus 30 e poucos anos, agora perto dos 40. Eu tive a oportunidade de poder participar da conversão dele. Ele vai na praia à noite, ele vê uma criança comendo lixo. E aí ele começa a chorar, e ele pega a bike dele, e ele vai para minha casa, e ele pergunta assim, cara, eu só tenho uma pergunta para você, cara. Como um Deus, que você diz que é bom, deixa essa criança comer lixo? Aí ele falou, quer saber? Eu não quero ouvir. Eu quero que você me ouça. Porque eu tenho opinião sobre ele. Então ele falou a noite toda a opinião dele acerca desse Deus. E no outro dia, então antes ele foi embora, eu não falei nada. Falei, cara, ele não queria ouvir. Falei, não, tá tudo certo. Ele foi embora e falou assim, antes de ir embora, ele falou assim, amanhã eu vou vir e aí você pode falar e eu quero ouvir você. No outro dia, à tarde, ele bateu na minha casa, então ele falou, agora eu quero ouvir. E a gente conversou, eu falei por um bom tempo, expliquei da forma que achava que poderia, da melhor forma possível. Um tempo passa, esse cara se converte. Um dos caras mais piedosos que eu conheço. E aí, então, passa um tempo, já na vida, já adulta, a sua mãe vem a falecer de câncer.
uns meses depois, a sua noiva vem a falecer de câncer. E aquele cara, ele é impressionante, cara. Ele estava aqui na minha ordenação. Nós estávamos andando no parque e ele falou assim, poxa, fulano aí era tão normal fazer parte da vida. Quando ele, não faz mais parte. Não tem mais essa possibilidade. E por que eu estou falando disso? É porque alguém quer experimentar na dor. Alguém quer experimentar na dor sabe confortar os outros. Sabe dizer, eu sei como é isso. Raramente a gente pode dizer que a gente sabe o que é, porque a gente não sabe. As nossas afeições, as nossas emoções são diferentes. Nós podemos sentir que talvez eu possa tentar me colocar no seu lugar, mas eu não sei o que é. Mas Pedro sabia. E Pedro teve que lidar com o seu temperamento, a sua personalidade, por todo o tempo da vida dele enquanto ele viveu. E ele padeceu por causa desse evangelho. Então, quando a minha pergunta do começo, se nós chegássemos à conclusão que nós fundamentamos a nossa vida no evangelho errado, é pensar o que foi que esses caras viram em Jesus e nesse evangelho de Jesus, que eles estavam dispostos a morrer. Eles estavam dispostos a ser crucificados de cabeça para baixo. Eles estavam dispostos a perder a cabeça por causa desse evangelho. E a gente não está afim de fazer isso por outro evangelho. A gente não deve estar afim de fazer isso. Mas a gente deve ter consciência de que esse evangelho de Jesus Cristo, ele vale tudo e mais um pouco. O John Piper fala de uma família que se aposentou antes do tempo. Lá nos Estados Unidos tem esse negócio de aposentar muito tempo antes, né? E aí aparece no jornal que o casal ele se aposentou antes do tempo e agora eles vivem numa praia pegando conchinhas. E eles dedicaram a sua vida inteira para terminar os últimos anos e décadas pegando conchinhas na praia. E o John Piper falou assim, gente, a nossa vida, a vida de Cristo em nós, nos leva a um lugar de perspectiva, de propósito. E quando nós então pensamos nisso, nós pensamos, tirando aí um apóstolo, talvez todos os outros foram martirizados. E eu falo assim, cara, eu quero esse evangelho de verdade. É esse evangelho que eu quero depositar minha vida. Muitas vezes no campo missionário, quando nós éramos questionados acerca era isso que a gente queria, a gente falava assim, cara, a gente quer gastar a nossa vida com Jesus Cristo. A gente quer chegar lá na frente e falar assim, cara, eu talvez faria muitas coisas diferentes. Mas acerca disso, de ter minha vida não só salva, mas continuamente até o fim, permeada por esse evangelho, pela vontade de Cristo. Amém? Então ele escreve, né, o seu nome, João Marcos, né, a gente vê que é o nome hebraico, né, João, e o nome greco-romano, Marcos. E aí, a gente então, quando é chamado de Marcos, a gente entende que o público-alvo dele é diferente. Ele não está falando para os judeus, ele está falando para os romanos crentes, os gentios. Então, você não vê nesse livro ele explicando, falando de rituais judaicos, falando de coisas. Não, ele está falando para um público como eu e você. O Evangelho de Marcos é o que mais tem palavras em latim. Tem várias palavras em latim. Ele está falando para quem entende o que ele está falando. Então, assim, até nós que não, talvez um ou outro talvez conheça latim, mas opa, isso aqui eu conheço. Census, né? Então, assim, é interessante. Então, ele escreve esse livro, então, pensando nesse povo.
E, consequentemente, eu e você, para que pudéssemos entender isso. O propósito e o tema desse livro é indicado nesse primeiro versículo que nós lemos. É acerca do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A gente vai ver a história por 16 capítulos. E quando chega no capítulo 8, a gente vê o clímax dessa narrativa. O tom muda. E então começam as ações e a coisa acontecendo de verdade. É o 8:29, quando acontece aquela pergunta emblemática de Jesus para Pedro, dizendo: Pedro, quem tu dizes que eu sou? E Pedro então fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa confissão, então, ela marca o ponto mais alto doutrinário desse livro. Então, a parte de antes, até o capítulo do 8, a gente vê uma construção. E então, no 8, então, ele toma esse clímax, então vai até o final acerca da grande comissão. A gente vê Jesus, no livro de Marcos, como servo sofredor. O Deus que serve. A gente vê a humanidade de Jesus como filho do homem. A gente vê a divindade de Jesus como Filho de Deus. A gente vê as emoções humanas dele. A gente vê as limitações dele. Mas também a gente vê a autoridade divina sobre os demônios. A gente vê Deus Pai aparecendo no meio do nada e falando do seu Filho, a quem ele tem prazer e orgulho. Algumas coisas que nós podemos ver nesse evangelho. A palavra imediatamente, se você está escrevendo, a palavra imediatamente vai aparecer com muita frequência. Eutos, em grego. Nenhum dos outros 3 evangelistas gastaram tanto tempo falando disso. Imediatamente, logo ou de repente. Outra coisa interessante é que ele sempre tem um "e". O "e" quer dizer que sempre tem uma coisa acontecendo. Não sei, e não sei o que lá, e ninguém fala "e" sem uma coisa próxima, não faz sentido nenhum. Em inglês, talvez, um pessoal da Nova Zelândia faria, mas assim, é outro caso, que eles falam tudo com "e" no final. Mas no nosso caso, não faz sentido nenhum. Ele deixa de fora todos os longos discursos dos outros evangelhos. Então ele foca nos feitos, coisas curtas e rápidas, com harmonia, perfeição. E a gente então, de forma bem simples, a gente divide, né, o Tim Mack do Bible Project, ele divide o Evangelho de Marcos em 3 atos. O ato 1 é na Galileia, de 1 ao 8a, é quem é Jesus? Essa pergunta que permeia e rodeia todos os capítulos até o capítulo 8, a parte A. Quem é esse Jesus? Quem é esse Filho de Deus? Quem é esse Messias? Quem é esse Salvador? O ato 2 é a caminho. Ele está indo. Do capítulo 8b até o versículo 10, o capítulo 10, é o que significa Jesus ser o Messias. O que isso quer dizer? E o ato 3, em Jerusalém, do capítulo 11 a 16, é como Jesus se torna rei. Como isso acontece. Uma observação interessante aqui. Existem 3 lugares na Bíblia que falam da mesma forma que Marcos começa esse evangelho. Sou um pouquinho estranho, a NVI ela já começa com o princípio do evangelho. Nós conhecemos
Em Gênesis capítulo 1, diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra. A gente vê em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus. E aí Marcos capítulo 1, versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Alguém falou que nenhuma narrativa é tão convincente, uma mensagem tão essencial do que é o Evangelho de Cristo, da forma que é contada no Evangelho de Marcos. Porque ela não é aguada mesmo sendo rápido. Ela não falta acerca da realidade bíblica, porque ela é rápida. E aqui eu quero gastar um tempo para fechar a nossa introdução de hoje. É só um gostinho. Semana que vem nós vamos falar sobre João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor. Mas eu gostaria de fechar um termo talvez muito... Antes de fechar, eu gostaria de encorajar vocês a assistirem o vídeo do Bible Project acerca do Evangelho. Ele é muito explicativo, ele é incrível. O Tim Mack é um cara fora da curva. É um ser humano normal e erra como eu e você, mas assim, é fora da curva. E já errou algumas vezes bem feio. Mas na maioria ele acerta e acerta demais, tá? Então, nisso aqui é incrível, tá? Então, gente, o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? A palavra do Novo Testamento, em grego, é angelion. Eugelion. Eu quer dizer boas e angelion, notícias, novas notícias, boas notícias. E a gente precisa olhar na perspectiva bíblica acerca do que é isso. Porque, mais uma vez, essa boa notícia é uma boa notícia que a gente recebe uma vez, a gente não tem mais nada a ver com ela, ou ela é uma boa notícia que vai permear nossas vidas até continuar sendo boa notícia até o fim. Existe a palavra hebraica, biser, que seria o que nós chamamos de notícia, um pronunciamento nacional. Ou um pronunciamento real, em alguns lugares. Então, 2 Samuel 18:31, quando Davi, então, ele ouve essa mensagem do mensageiro, então é biser a palavra, que ele fala que o exército foi vitorioso. É uma boa notícia. O seu exército foi vitorioso na batalha. Então é biser, boa notícia. Então isso quer dizer que ele ainda era o rei do povo. Tipo assim, cara, você não perdeu, é uma boa notícia, você ganhou, cara. E depois que então Davi morre, então o seu trono passa para o seu filho Salomão. Aí quando ele foi inaugurado como rei em Jerusalém, um mensageiro então, ele espalha essa boa notícia, que é uma palavra derivada da mesma do biser, mas é bessorá. É outra palavra, mas com o mesmo significado. Que um novo governante estava no controle. Então, mas quando Salomão morreu, vieram um monte de más notícias. Com a corrupção, liderou a nação de autodestruição. Então a gente vê essas notícias acontecendo de forma diferente. E isso então mostra para a gente que as boas novas do Evangelho em si, a palavra evangelion, não é uma palavra gospel. Não é uma palavra evangélica. Ela já existia antes. E ela tinha inúmeras aplicações. E a gente vê isso em vários lugares da Escritura. E esse vídeo do Bible Project, o cara coloca de forma muito categórica cada parte que representa cada parte disso. Então, quando Jesus então aparece em cena, ele continua sendo as mesmas boas novas de anunciação do Evangelion, do reino de Deus, que Isaías havia profetizado centenas de anos antes. E aí então a gente começa a perceber que existe algo a mais que talvez a gente conheça.
essas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, ela não modifica conforme o tempo. E esse é um dos pontos principais de grande observação. É porque a palavra evangélico, cristão ou crente, ela tem as suas conotações e o seu peso, não é verdade? Cada lugar que você vai, você é crente? Crente. Ou tipo, fulano ali é evangélico. Já conto as histórias para você. Quando eu pego o Uber, o Paulo fala, você trampa com o que aqui em Curitiba? Aí eu tipo, sou pastor. As boas novas não é assim. As boas novas sempre do mesmo jeito, acerca do mesmo Senhor, que não muda. O seu povo muda. O seu povo fala merda. Ele nunca falou. O seu povo faz coisa que não deve. Ele não. Sempre perfeito. Então, como é importante para a gente pensar que talvez nos dias de hoje a gente ouviria várias vezes, de tempo em tempo, as boas novas de alguma forma ser pronunciada através do aspecto político, social, todas as áreas. Mas existe uma boa nova que difere de todas as outras. E essa é a de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos, pessoal, olhar para isso como algo de extrema importância. Porque isso tende a mexer com a forma que nós somos. Isso tende a mexer com a forma que nós queremos ser. Isso tende a mexer com o que nós desejamos que a nossa igreja seja ou se pareça. Então eu queria olhar para vocês, eu queria ler para vocês um texto que eu já li. E aí eu vou encerrar de verdade. É uma das definições que eu mais amo acerca do Evangelho. Estão prontos? Eu queria ter isso gravado já faz um tempo e agora é uma boa oportunidade para poder. O que é o Evangelho? O Evangelho é simplesmente Jesus Cristo. Quem aqui entre nós está cansado de ouvir sobre Jesus? Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, enviado a esse mundo, nasceu de uma virgem e que sem pecado nasceu debaixo da lei para que pudesse cumprir a lei que eu e você quebramos todos os dias. O Filho de Deus, perfeito, sem pecado e assim cumprindo todos os requerimentos da lei de Deus, está pronto para nos dar sua justiça, para que possamos estar perfeitamente diante de Deus. Então ele foi à cruz, lá foi levantado para morrer naquela cruz, para que os pecados de todos aqueles que creem nele fossem transferidos para ele. A morte substitutiva. Ele, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que pudéssemos tornar a justiça de Deus. Foi através dessa morte, ele redimiu pecadores e nos tirou da escravidão do pecado. Nos redimiu da tirania e amarras de Satanás que estavam sobre nossas vidas. Foi através dessa morte que Jesus Cristo proveu salvação de graça para todo aquele que invocarem o seu nome. Antes de ser tirado daquela cruz, ele disse, está consumado. Ele não disse, eu estou consumado, mas está consumado. Ele cumpriu a missão da salvação que veio para esse mundo para cumprir. Foi enterrado na tumba de um homem rico e no terceiro dia, pelo poder inerente, como Filho de Deus, ele ressuscitou dos mortos.
andando saiu da tumba vivo e ressurreto, como vitorioso Salvador subiu ao céu e agora está assentado à direita de Deus o Pai. E todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Ele é poderoso para salvar qualquer um que invocar o nome dele. Invocar o nome do Senhor Jesus Cristo é olhar para longe de si, não olhar para uma religião, para a sua igreja, para a sua denominação, para o batismo, membresia e todas as suas boas obras. É olhar exclusivamente para Jesus Cristo. E então, quando nós fazemos isso, Ele vai nos salvar. O Senhor, Ele disse: aquele que vier a mim, eu jamais o lançarei fora. Cristo ama salvar pecadores. Jesus é o amigo de pecadores. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Não veio para o justo, veio para o injusto. Ele é o bom médico, não veio para os sãos, mas para os doentes. Será que você poderia reconhecer quão pecador é? Pode reconhecer quão doente você é por causa do pecado e que você é incapaz de salvar a si mesmo? Você pode invocar o nome dele e dizer: Senhor Jesus, salva-me. Eu sou o pior dos pecadores, mas a sua graça foi oferecida a pecadores como eu. Se você invocar o nome de Jesus nesse exato momento, prometo para você, pela autoridade da palavra de Deus, que Ele irá lhe salvar. E hoje irá lavar os seus pecados, você será limpo e purificado dos pés à cabeça. Venham e vamos discutir essa questão, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Você invoca o nome dele e ele te dará sua justiça. É um presente gratuito. A substância ou o assunto do evangelho é Jesus Cristo. Vamos levantar, vamos orar. Vamos responder ao Senhor.